A paz do Senhor Jesus a todos! Sejam muito bem-vindos ao programa Os Dias da Minha Mocidade. Um programa maravilhoso que é feito por jovens para jovem. Para você que está aí nos assistindo do outro lado da telinha. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui com os jovens no estúdio, com a nossa convidada, uma convidada muito especial, que já veio algumas vezes aqui no programa. Seja muito bem-vinda, a psicóloga Flávia Spangero. Obrigada, Raíssa. É um prazer, é uma bênção estar aqui com os jovens. Podemos conversar de assuntos tão importantes para a nossa vida. Então, é sempre uma alegria estar aqui. Amém, Flávia. A Flávia, ela tem pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e neuropsicologia. São palavras um pouco mais difíceis, eu tive até que ler aqui, é muita informação. Mas vamos lá, Estela, seja muito bem-vinda ao programa. Estamos juntas aqui, né? Mais uma vez, esse programa maravilhoso que a gente ama tanto. Pode ser Raíssa, pode ser Flávia, todas as jovens que estão aqui conosco e a todos que nos assistem também. É um prazer estar aqui mais uma vez, com Raíssa sempre, né? E com todos que estão aqui. E é um prazer estar aqui com você também, que está nos assistindo. Pela internet, pela TV, Manaim, pelo YouTube. Fica com a gente, que hoje é um tema muito interessante. A gente estava até conversando ali fora sobre a importância desse tema na vida do jovem. A Raíssa deu o currículo da Flávia, que é muito capacitada para falar sobre esse tema. E o tema de hoje é como lidar com o trauma. E nós vamos começar, eu vou apresentar aqui primeiro as jovens que estão aqui no estúdio, porque elas são todas de uma mesma igreja. Elas são da igreja de Caratuíra, em Vitória, que inclusive eu já fui dessa igreja também, quando eu era pequena, do ministério do pastor Carlos Augusto. E aí eu vou apresentar, passar a palavra para elas fazerem a pergunta delas. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Esté, e a pergunta que eu faço é: o que seria trauma psicológico? Então, vamos lá. O trauma psicológico é uma reação do corpo e da mente diante de uma situação que envolve um risco para a vida, um risco real ou percebido, mas que realmente a pessoa está ali diante de algo que traz uma ameaça para a vida dela. Então, quando isso acontece, muitas vezes pode desencadear um trauma. Então, o trauma ele não é a situação em si, mas é como a pessoa processa aquela experiência, aquela vivência. O trauma, ele pode ser desencadeado a partir de um evento único, então, por exemplo, um acidente, ou de eventos repetidos, então, por exemplo, um bullying, um abuso, uma negligência. Então, uma pessoa que lida com situações muito fortes, dependendo da profissão dela. Então, essas situações podem desencadear um trauma. Então, quando a pessoa ela vivencia uma situação que ela é muito forte, muito intensa emocionalmente, além da capacidade dela de processar aquilo de uma forma funcional, de uma forma saudável, ela pode, então, desencadear o trauma. Ele é prolongado, a pessoa continua sentindo aqueles sintomas, aquelas mesmas reações de quando aconteceu aquele evento, mesmo depois dele já ter passado, mesmo depois de ela se sentir segura. Vou explicar uma coisa aqui interessante, uma parte mais fisiológica, mas vai fazer sentido em toda a nossa conversa aqui. Então, vou explicar o seguinte, como funciona o nosso cérebro no trauma. Então, nós vamos imaginar que nós somos um carro e nós temos, então, uma parte do nosso sistema que é de acelerar e a outra parte que é de frear. Então, qual é a parte de acelerar? A parte de acelerar nós temos uma estrutura no cérebro que chama amígdala. Essa amígdala é responsável por identificar riscos, ameaças para a nossa vida. Então, quando ela é ativada, quando entendemos que existe ali um risco, ela é ativada, ela ativa outros dois sistemas, que é o sistema límbico. Esse sistema ele cuida das emoções, faz parte dele também o hipocampo, que cuida da memória. Então, esse é um sistema. Então, é um sistema que ele é ativado para nós conseguirmos lidar com aquela situação. Então, é um dos sistemas que aceleram o carro. Tem um outro sistema que faz parte do sistema nervoso, sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso simpático. Isso significa que são reações automáticas que também aceleram o corpo para nós conseguirmos lidar com uma ameaça. Se eu estou fazendo uma trilha
e eu dou de cara com uma cobra, eu preciso reagir, não é? Eu preciso sair dali, não posso achar que aquilo é tranquilo e seguro. Então, eu preciso realmente que esse sistema funcione para eu ter essa reação. Então, esse sistema simpático, o que ele faz? Ele acelera nossos batimentos cardíacos, acelera a nossa pressão arterial, dilata a nossa pupila, interrompe ali, por exemplo, o sistema digestivo, libera adrenalina, libera cortisol, para nós conseguirmos, então, acelerar esse carro e conseguir lidar com essa ameaça. E agora, então, os nossos sistemas de freio. Então, são 2 sistemas. Então, tem o parasimpático, né, que é o oposto. O que ele faz? Ele produz um relaxamento. Ele nos ajuda a desacelerar, frear o corpo. Então, ele relaxa os músculos, ele diminui ali a frequência da nossa respiração, os nossos batimentos cardíacos, a nossa pressão, volta a funcionar ali o sistema digestivo, né, funcionar da forma adequada. Então, ele produz esse relaxamento. Então, a gente está o tempo todo fazendo isso, né? O simpático funciona, acelera, o parasimpático vem aqui e freia. E um outro sistema, uma outra estrutura do cérebro que ajuda nesse freio é o córtex pré-frontal. Ele é a parte mais racional, é como se o parasimpático fosse o freio fisiológico. O córtex é o freio racional. Então, ele nos ajuda a avaliar. Às vezes a gente assusta, fala, não era nada não. Então, ele nos ajuda a avaliar consequências, a avaliar a situação, entender mais racionalmente. Beleza. Deu para entender? Deu. O que acontece no trauma? O acelerador fica pisado ali, sem deixar que o freio venha no momento certo. Então, mesmo que a pessoa esteja em segurança, a amígdala fica hiperativada. Então, ela fica ativando ali o sistema límbico, o sistema simpático, vai liberando o cortisol, a adrenalina. Então, nos mantém num estado de alerta, num estado de estresse. Por isso que o trauma é tão difícil, né? Porque a pessoa ela fica revivendo aquele estresse, aquela tensão lá do momento que aconteceu. O hipocampo, que eu falei que é o da memória, ele acaba registrando aquela memória, aquela experiência de uma forma desorganizada. Então, é difícil para a pessoa se sentir em segurança, porque aquela memória está lá de uma forma que não é adequada. Está desorganizada e carregada emocionalmente. Então, a pessoa fica nesse estado de aceleração contínua e se sentindo ali como se estivesse ainda em uma situação de perigo, de ameaça. Assim, são muitas perguntas, não posso fazer tudo que eu estou perguntando, porque os jovens aqui querem perguntar, mas diante disso que você falou, essa aceleração que a gente tem, não entrando no tema da ansiedade, né, que a gente pode falar sobre isso depois, mas esses traumas, nesse momento, eles desencadeiam outros tipos de problemas, doenças psicológicos? Sim, Como a sim. ansiedade, né, e a crise de pânico? Sim, pode gerar uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, né? O transtorno do estresse pós-traumático, que é o TEPT, então pode sim gerar outras coisas. Porque o que a ansiedade faz? Também nos coloca numa situação de percepção de perigo. Ai, vai dar errado. Ai, não vou conseguir. Ai, meu Deus, não consigo fazer nada. Ah, não vou conseguir passar naquela prova. Então, é o mesmo sistema. Eu estou ativando o meu sistema, lá a minha amígdala, que ativa o sistema límbico simpático. Então, aquilo me deixa em alerta, me deixa numa situação de estresse, né? Só fazendo esse gancho da ansiedade. Então, por exemplo, vou fazer uma prova. Por que se eu estiver muito ansiosa, isso vai atrapalhar o meu raciocínio na prova? Porque o córtex é o do freio, lembra? E se esse aqui estiver muito ativado, esses outros dois estão inibidos. Então, se eu estiver acelerada demais, o meu freio está prejudicado. Então, eu preciso encontrar esse equilíbrio, aprender a frear, aprender, né, ter recursos para me fazer entender que eu estou em segurança, enfim, trabalhar os pensamentos, né, outras coisas. Muito bom. Eu achei até interessante, queria só, antes da gente passar, ressaltar que você falou logo no início, você falou assim, que o trauma não é a situação, né, mas os sentimentos que decorrem da situação. Então, realmente, assim, às vezes a gente passa por uma situação que pra gente não é traumático.
mas a outra pessoa vive a mesma situação e para ela é traumático. E às vezes a gente precisa entender isso e não ficar e ter empatia até, né? De não é porque eu passei e não senti nada que a outra pessoa passou e não tem que sentir nada. Às vezes para ela sentiu, a criação dela foi diferente, as vivências dela, né? E nela doeu, né? Exatamente, essa empatia é importante, né? Que se nós enxergarmos o outro, né, como nós funcionamos, é um problema, né? Porque realmente as pessoas processam de formas diferentes, entendem, sentem de formas diferentes. Aquilo tem um significado diferente para o outro do que para mim, né? Então, ter essa empatia de conseguir tentar entender como a outra pessoa enxerga é muito importante até para conseguirmos apoiar alguém, né? Sim, muito bom. É isso aí. Vamos continuar? A paz do Senhor, Raíssa, a paz do Senhor Jesus, doutora. Meu nome é Ana Júlia e a minha pergunta é: todo mundo que passa por uma situação difícil ou uma experiência negativa sofre necessariamente algum tipo de trauma? É até o que você falou agora, né? Não. Não quer dizer que todo mundo não quer dizer que todo mundo que vá passar por uma situação vai elaborar aquilo como um trauma, né? Duas pessoas podem estar na mesma situação e uma desencadear um trauma e a outra não. Isso depende de muitos fatores, né? Da criação da pessoa, do ambiente que ela vive, se ela recebe ou recebeu depois daquele evento um apoio emocional, uma estabilidade emocional, um suporte. Então depende do ambiente que ela vive, da genética dela, da cultura dela. Então são muitos fatores, né, que interferem. Não tem um certo e errado, né? Como realmente a pessoa dá conta de processar aquele evento naquele momento. Talvez naquele momento ela estivesse já passando por uma fase difícil, então foi difícil agora suportar uma carga emocional muito alta, né? Agora nós vamos para aquela parte do programa que a pergunta vem de fora, que é o Fala Jovem. 안녕하세요. 저는 한국 분당교회 박경민이고요. 오늘 제가 드리고 싶은 질문은 PTSD가 무엇인가요? 입니다. Amém, Minha. Obrigada pela sua pergunta. É sempre um prazer ter você aqui conosco. A mim já participou aqui do programa presencialmente, já esteve aqui conosco aqui na cidade de Vila Velha, de Vitória, Espírito Santo. Volte mais vezes. E aí, doutora Flávia, conte para nós essa pergunta da mim. Vamos lá, então o que é o TEPT, né? Que é o transtorno do estresse pós-traumático. Então, é um transtorno mental que é desenvolvido a partir do momento em que a pessoa vivencia uma situação que para ela, então, tem o significado ali de um trauma, né? Que desencadeia um trauma nela. E aí, nessa pergunta, eu vou colar aqui um pouquinho para eu conseguir responder de uma forma mais completa. Então, o TEPT é isso. Então, a pessoa, ela continua revivendo aquele momento traumático, né? Aquele momento estressante de ameaça. Então, ela continua vivenciando aquilo, revivendo aquilo, e isso acaba trazendo prejuízos muito fortes, né? Grandes prejuízos para a vida dela, em diversas áreas da vida dela. Então, vou citar aqui alguns dos critérios, os principais critérios diagnósticos para o TEPT. Então, vivenciar situações reais de risco de vida ou risco de segurança. Então, por exemplo, ou uma lesão grave, né? Então, tem que representar um risco grande para essa pessoa. Ou ela testemunhar isso de pessoas próximas ali, ela testemunhar uma situação que tem essa mesma carga emocional. Ou ser exposta repetidamente a detalhes aversivos. Então, por exemplo, um policial que lida com situações, imagens muito ruins, né? Situações muito fortes emocionalmente. Então, ele pode desenvolver o TEPT, que é esse transtorno mental. Então, outros sintomas, né? Então, reviver o trauma, então, flashbacks, que a pessoa realmente se sente como se estivesse lá naquele dia, né? Ela sente toda aquela carga, todas aquelas emoções. Pesadelos, pesadelos angustiantes, pensamentos intrusivos também angustiantes, então, aqueles pensamentos insistentes que ficam aparecendo ali na mente da pessoa. Evitação, então evita lugares, evita conversas, evita pessoas que lembrem aquela situação relacionada ao trauma. Alterações negativas no humor,
e nos pensamentos, né? Então, culpa, distanciamento, isolamento, raiva, estado de alerta constante, que é aquilo lá que eu expliquei inicialmente, essa hipervigilância, que acaba gerando também uma irritabilidade, sofrimento psicológico intenso, sintomas fisiológicos, então às vezes a pessoa pode ter uma crise de ansiedade, né? Ou uma crise que traz aqueles sintomas fisiológicos da ansiedade, né? Sudorese, taquicardia, então esses sintomas. E alterações no sono também. Então a pessoa pode ter o sono prejudicado ali por todas essas lembranças, feedbacks, por todas essas situações que remetem ao trauma, né? Então, o TEPT é isso, é quando realmente desenvolve um transtorno e, infelizmente, afeta a vida da pessoa, né? Afeta o seu trabalho, afeta as suas relações, afeta a sua saúde física, né? Podem aparecer doenças somáticas, né? Relacionadas a isso. Então, o transtorno, ele traz prejuízo para a vida da pessoa de uma forma geral, né? Flávia, antes da última pergunta da jovem, eu queria saber um conselho que você, uma dica, uma ajuda aqui, né? Para os jovens que estão nos assistindo, para nós que estamos aqui, para aquele momento que o jovem estiver passando por essa situação, por um trauma, o que ele pode fazer naquele momento? O que ele pode controlar a mente? O que ele pode fazer? Certo, vamos lá. Então, o trauma é uma situação de muita insegurança, né? De ameaça real à vida ou à segurança daquela pessoa. Então, assim, naquele momento, é muito difícil a pessoa racionalizar, né? Ela trazer aquela experiência para a razão vai ser muito difícil, porque o sistema lá, o simpático, a amígdala, o sistema límbico vão estar lá gritando. Então, vai ser muito difícil. Então, naquele momento, é a pessoa buscar aquelas pessoas que vão gerar uma segurança para ela, né? Ela tentar se acalmar, tomar uma água, enfim, estar em um ambiente e com pessoas que vão ajudar ela a recuperar a segurança, a estabilidade. Então, isso é uma coisa que pode ajudar, né? E percebendo que realmente gerou um trauma, né, que está trazendo prejuízo, aí buscar uma ajuda profissional, né, é essencial. Existem jovens que eu vejo assim, né, pelo menos perto de mim, que muitas das vezes têm medo de pedir ajuda. E isso é um fator, assim, preocupante, porque o jovem tá naquele momento, principalmente nós jovens que estamos em passamos por várias fases da vida escolar, né, estudantil, profissional, namoro, casamento. Então, são várias fases que a gente passa de ter que decidir algo e tudo mais. E às vezes a gente tem medo de procurar ajuda ou por não querer incomodar alguém, ou por realmente não colocar pra dentro mesmo, né? Não querer soltar isso, conversar com alguém. E uma dica, né, que você falou, que é isso, procure seus amigos, alguém próximo ali, um parente, um pai, uma mãe e um profissional. Não deixem jovens de procurar esse profissional, porque é um acompanhamento, né, Flávia, que a pessoa tem, que vai ajudar você a conseguir sair desse problema. Eu queria até perguntar se tem como depois essa memória fica um trauma, a gente falou sobre isso, se a gente consegue depois, por exemplo, com acompanhamento, com tratamento, voltar nessa memória e não doer, essa memória não trazer todos esses sentimentos de volta, se existe essa possibilidade. Existe, com certeza existe. Desde que haja ali um trabalho, a pessoa faça um trabalho para ressignificar, né? Para entender aquele trauma, para gerar outras memórias lá no hipocampo, né? Então, tem um trabalho importante que, sim, é possível que isso aconteça. Eu só queria comentar uma coisa que você falou, que é importante, é que muitas vezes as pessoas evitam de buscar ou de se abrir com quem está ali próximo ou até com um profissional, né? Não procura uma terapia, por exemplo. Tem alguns motivos que levam a isso e que realmente é importante nós falarmos, porque isso traz um prejuízo, né? A pessoa fica ali sofrendo, não busca ajuda por entender da forma errada. Então, por exemplo, às vezes as pessoas acham que tocar naquele assunto vai piorar a situação. E isso não é verdade, é o oposto. É claro que na hora que você está falando, você está expondo, é claro que naquele momento,
sim, você vai estar revivendo, vai mexer ali com as suas emoções, mas você conseguir expor, colocar isso para fora, racionalizar isso vai te trazer um alívio, vai te ajudar a dar novos significados, a trazer para a razão aquilo que está lá com a emoção tão forte e isso ir melhorando essa memória, né? Ela ir suavizando e você conseguindo superar esse momento. Então, um dos motivos é achar que vai piorar. E, na verdade, é o oposto, não só do trauma, como qualquer outra situação, né? E uma das outras coisas que eu acho que impede também, às vezes, um jovem, até não jovem, de procurar terapia, é de achar que as pessoas vão achar que eu sou fraco, as pessoas vão achar que eu não dou conta de lidar com os meus problemas. Mas às vezes a gente não dá mesmo. Não é? Às vezes o meu corpo não consegue vencer uma bactéria, eu preciso tomar um remédio. Então, às vezes, não é fácil lidar com uma situação emocional. Então, sim, não quer dizer que eu seja fraca de forma alguma. Todos nós precisamos de ajuda, né? E se tem um suporte, então procurem, porque é uma ajuda importante, porque às vezes a pessoa arrasta aquilo a vida toda. Então, vai sofrendo com aquilo e carregando os prejuízos durante muito tempo. Muito bom, muito bom. Respondeu algumas dúvidas que eu já estava aqui querendo perguntar como que é. E acredito que para os jovens também. Vamos lá. Desculpa, a gente foi perguntando. Pode fazer essa pergunta. Então, eu sou a Sara e a minha pergunta é: como que a gente consegue identificar quando alguém está passando por algum trauma, né? Os sinais e até mesmo a gente. Como é que a gente consegue identificar? Certo. Então, os sinais são parecidos até com o TEPT, né? Que nós falamos. Então, os sinais são reviver aquela situação, essa dificuldade de perceber internamente que está em segurança, porque lembra que a memória ela fica lá no hipocampo de uma forma desorganizada e o córtex também não está atuando tão bem quanto deveria. Então, por mais que a pessoa saiba que ela está em segurança racionalmente, mas a memória é muito forte, muito carregada de emoção. Então, a pessoa sabe que ela está, mas ela não consegue se sentir em segurança, né? Então, às vezes, uma perturbação do sono, esses pesadelos, essas tensões musculares muito frequentes. Então, esses sintomas, né, que mostram que aquilo ainda está muito vivo para essa pessoa, é possível que ela esteja assim, que aquela situação tenha representado para ela um trauma, né? Muito bom, muito bom. Nós estamos já chegando no final do nosso programa. Com tudo que foi falado aqui, com a doutora Flávia, né? Explicou, falou, deu um conselho para você. Então, jovem, não deixe de procurar ajuda com profissionais desta área. Vão te auxiliar, vão te acompanhar. E converse, né, com seus familiares, com seus amigos sobre este assunto. Aproveitando, já envia esse vídeo para amigos, para familiares, parentes próximos. Não deixe de curtir também, comentar aqui embaixo. Inclusive, vou pedir para vocês o seguinte, comentem aqui embaixo temas que vocês querem ver aqui no programa. E queria falar o seguinte, pastor Josias não está aqui hoje, mas ele já ele volta, combinado? A paz do Senhor a todos os jovens que estão aqui, um prazer tê-las conosco. Voltem sempre. Estela, obrigada mais uma vez, estamos juntas aí na produção. Pode falar um pouquinho da produção? Isso. Estamos aqui na equipe de produção, eu, Raíssa, Daniel e Nini. Vim mandar um abraço para eles também. Amém. Doutora Flávia, um prazer estar aqui com você ao seu lado, aprendendo, entendendo como que é, né? Cada tema que a gente traz aqui para esse programa é maravilhoso. E vamos chamar você mais vezes para tratar de outros temas, ansiedade, né? A gente precisa sempre falar sobre isso. E até o próximo programa. Amém, eu agradeço a oportunidade, uma bênção, pode chamar que eu venho. Amém. Inclusive, ela já vem semana que vem, né? É isso aí, semana que vem já estamos todos juntos aqui de novo. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos, jovens e jovens que estão aqui, ó, na cabeça. Paz do Senhor.